Quantos aqui querem ser ricos? Eu quero começar já para não perder o meu tempo, porque eu tenho muito para dizer. Lendo o texto da palavra de Deus que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 14 e 5, que diz o seguinte. Paulo falando ao seu discípulo: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbítero. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus tem um dom na tua vida, que se for utilizado, vai gerar o progresso, a riqueza, a prosperidade na tua vida. Então, da mesma maneira que Paulo está dizendo, não te faças negligente para com esse dom. Deus me manda te dizer, não seja negligente, não acredite nas mentiras do diabo, que você não pode prosperar, que você não tem capacidade. Existe algo dentro de você que Deus quer trazer para fora, que vai gerar muita prosperidade e riqueza para o reino de Deus em primeiro lugar. Você pode aplaudir o Senhor, diga amém. Nós estamos vivendo num tempo de mudanças muito rápidas. No livro da Alice no País das Maravilhas, a rainha de copas fala uma coisa muito interessante para Alice. Ela diz assim: neste reino, você tem que correr o mais rápido que você pode para ficar no mesmo lugar. Você tem sentido que o mundo está correndo muito rápido? Então eu quero começar dizendo para vocês que se vocês querem prosperar, querem ficar ricos, vocês têm que acompanhar as mudanças que estão acontecendo. Amém? Vocês têm que estar aptos a entender e a interagir nas mudanças do nosso tempo. Isso é fundamental para que vocês sejam efetivamente prósperos e ricos. Eu vou trazer alguns princípios aqui, vou contar algumas experiências de milagre que eu tenho vivido. E Deus tem me dito, onde você põe a tua mão, um milagre acontece nessa área. E hoje eu vou orar pela sua vida e eu vou passar e transferir essa unção de milagre financeiro, do favor de Deus para a sua vida, amém? O primeiro princípio que eu quero apresentar é que tudo é temporário, diga tudo é temporário. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Queridos, tudo na vida muda. Só tem uma coisa que na vida é eterna, que é Deus e a sua palavra. Isso significa que se você está vivendo um momento de muita dificuldade financeira, é temporário. Diga assim, é temporário. Se você está desempregado, é temporário. Se o teu negócio quebrou, é temporário. Porque tudo na vida é temporário. Isso significa que Deus quer que você entenda que sempre há uma oportunidade de começar de novo. E as experiências negativas do passado não são determinantes para o teu presente e para o teu futuro. Amém? Diga, tudo é temporário. Temos que entender as novas oportunidades que Deus nos dá. Mas nós precisamos nos adequar ao novo tempo. Quantos de vocês percebem que a tecnologia tem um crescimento exponencial? Vocês acham que isso muda a vida de vocês? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantos de vocês se lembram da Kodak? A Kodak em 1996 era uma empresa cujo mercado capital era de 140 bilhões de dólares. Eles tinham, 28 bilhões de dólares e tinham 140 mil empregados. Eles inventaram a tecnologia da foto digital. 12 anos depois, eles quebraram. Sabe por quê? Porque não entenderam o movimento do mundo. E a tecnologia que eles inventaram, que era foto digital, fez eles quebrarem. Fechou em São José. Para vocês terem uma ideia, o Instagram, em 1992, quando foi fundado, ele tinha 3 funcionários e já valia $1 bilhão. O mundo está mudando, queridos.
O camarada que criou o Uber, ele não tinha um carro próprio. Em 5 meses, ele já era bilionário. Hoje, o Uber é responsável para a quebra de mais da metade das frotas de táxi do mundo. E o camarada que começou aquele aplicativo, sem nunca ter comprado um carro, nem a prestação, hoje é um bilionário. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: o mundo está mudando. E nós precisamos nos adequar a esse tempo. Para vocês terem uma ideia, nos anos 20, o tempo de vida de uma empresa era 67 anos. O camarada fundava, começava pequenininho, demorava, trabalhava, ralava. E aí quando ele crescia, ele passava para o filho, passava para o neto, às vezes para o bisneto. O tempo médio de uma empresa bem sucedida naquele tempo era de 67 anos. Sabe quanto é hoje? 15 anos. Uma empresa nasce, cresce e morre em 15 anos. A revista Fortune, que é uma revista que fala só sobre as 500 maiores empresas do mundo, ela diz que em 10 anos, 40% das empresas maiores do mundo não existirão. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: nunca como nesse tempo, as coisas foram temporárias. Mas ao mesmo tempo, antigamente para o camarada ficar rico, demorava muito tempo. Hoje, um moleque que anda de tênis e calça jeans, tem uma ideia, e 2 meses depois ele é bilionário. Ele cria uma startup e vende por bilhões de dólares. Basta dizer, por exemplo, o Mark Zuckerberg, o inventor do Facebook. Hoje é o 4º homem mais rico do mundo. Olha para a pessoa do teu lado e diga: Deus pode te dar uma ideia dessa. E de um dia para a noite você vai se tornar um bilionário. Quantos creem? Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Diga: eu creio. Segunda verdade, o que eu quero falar sobre esse tema é que você precisa buscar em Deus ideias. Diga assim: buscar em Deus ideias. João 8,56 diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver meu dia, viu e regozijou-se. A palavra ideia vem do grego aquilo que eu vejo. Agora a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Fé, meu querido, é ter ideias, porque você não vê com os olhos físicos, mas vê no coração. A Bíblia diz que Abraão enxergou no seu interior o que Jesus ia fazer, e ele perseguiu a vida inteira aquelas ideias, e por causa disso ele foi um homem próspero, chamado do pai da fé. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se você tivesse um sonho como Salomão teve, Deus chegou para Salomão e falou: Salomão, pode pedir o que você quiser, que eu te dou. O que você faria? Ia ser bom, né? Sabe o que ele pediu? 3 coisas fundamentais para você e para mim. Diga assim: conhecimento. Diga entendimento. Diga sabedoria. Querido, isso é fundamental para você ficar rico um dia. Diga conhecimento. Informação significa. Diga entendimento. Compreensão. Sabedoria. Aplicação. De novo, conhecimento. Informação. Entendimento. Compreensão. Sabedoria. Aplicação. Quantos aqui sabem dirigir? Fiquem de pé, por favor. Vocês sabem, tem informação sobre como dirigir, sim ou não? Mas se o teu carro você ligar e ele não conseguir ligar, quantos aqui entendem de mecânica e pode abrir o capô e consertar? Sentem todos os demais e fiquem só os que estão de pé, os que entendem de carro.
Vejam como muita gente tem conhecimento e informação, mas não tem entendimento. Pode sentar. Agora, tem gente que tem conhecimento, tem gente que tem entendimento, mas não tem sabedoria. Não aplica. É um médico que fuma. Camarada desse, ele sabe como funciona o corpo. Ele tem entendimento de que o cigarro mata, mas ele fuma. E eu vou dizer para você, tem muita gente aqui que já sabe o caminho das pedras, já tem conhecimento, já tem entendimento, mas não tem sabedoria, não muda a sua vida, não coloca em prática aquilo que entende que é necessário para romper o limite da pobreza, o limite da mediocridade, o limite que vai te levar a uma vida de riqueza. Amém? Hoje eu quero ministrar para você nestes 3 níveis, para que você possa romper e prosperar na sua vida. Amém, irmãos? Salomão foi o homem mais rico do mundo, porque ele entendeu que não era de dinheiro que ele precisava. Ele precisava destas 3 coisas. Queridos, há 3 tipos de pessoas no mundo. Diga 3 tipos de pessoas no mundo. Diga assim: pobres, ricos e prósperos. Pobre fala de dinheiro o tempo inteiro. Ricos falam de coisas. O meu barco, meu apartamento em Paris, minha viagem para Dubai, né, Carlito? Diga assim: pobres falam de dinheiro, ricos falam de coisas. Diga: pessoas prósperas falam de ideias. Capiche? Olha aqui, pobres são comandados. Ricos comandam, mas são herméticos, elitistas, invejados e odiados. Mas pessoas prósperas são admiradas, inspiram, são amadas e fazem a diferença. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus quer fazer de você alguém mais do que rico. Quer fazer de você uma pessoa próspera, que vai inspirar, que vai influenciar, que vai transformar, que vai operar no lugar que você está, em nome de Jesus. Quem controla o mundo, meu querido, não é o dinheiro, mas são as ideias. Bill Gates estudava na melhor escola do mundo, Harvard. E de um dia para a noite ele disse que ia largar a escola para montar uma oficinazinha numa garagem. E todo mundo falou: você é louco. E hoje ele é o homem mais rico do mundo. As pessoas que eram seus companheiros e que chamaram de louco, hoje trabalham para ele, seus empregados. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você tem que perseguir ideias. E eu quero te dizer que Deus tem ideias para cada um de nós, ideias que vão nos fazer romper. A terceira verdade que eu tenho que falar para vocês a respeito de como alguém pode prosperar, progredir, ficar rico, é: torne-se imprescindível. Você é imprescindível para alguém? Para quanto mais gente você for imprescindível, mais dinheiro você vai ter. Tem 3 tipos de pessoas no mundo. Diga assim: as que causam problemas, as que fogem dos problemas e as que resolvem problemas. Quem é que você quer ser? Camarada que causa problema, onde ele chega, o povo vaza. Camarada chegou, todo mundo vai saindo de fininho. Tem outro que foge do problema, fala: tem problema, eu estou fora. Esses 2 primeiros nunca vão ficar ricos. Se você for a pessoa que resolve problemas, o dinheiro vai vir para você. Você pode entender isso, você pode crer nessa palavra, querido? O mundo precisa de pessoas que resolvam problemas. Advogados resolvem problemas jurídicos, médicos, problemas físicos, de saúde. Pastores, problemas espirituais. Psicólogos, problemas psicológicos. Quem resolve problema prospera. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: o teu negócio tem que resolver algum problema.
Amém. Glória a Deus. A gente que se sente vítima dos seus problemas. Coitado de mim, meu passado, meu pai não me amou, minha mãe me rejeitou, eu não tive uma boa escola. Vítima. Vítimas são pobres. Há pessoas que procuram de todo jeito evitar os problemas, mas há aquelas que enfrentam problemas e apontam direções. Eu vi no dia do Martin Luther King, estava lá nos Estados Unidos, eu vi um testemunho da filha do Martin Luther King. Ela contou a história de um homem negro que não aceitou o fato da Ku Klux Klan odiá-lo só porque ele é negro. Então um dia tinha uma grande reunião da Ku Klux Klan e o camarada chegou lá. E eles olharam para ele e falaram: o que vocês estão fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ele falou o seguinte: vocês me odeiam e não me conhecem. Eu quero falar para vocês da minha vida. Contou quem ele era, o que ele trabalhava, o nome dos filhos dele. Quando ele terminou, ele disse: por que vocês me odeiam? Queridos, um homem sozinho. Diz que houve um quebrantamento naquele dia. Aquela célula da Ku Klux Klan acabou. E nunca mais existiu no estado de Maryland. Um homem que parou de se sentir vítima e falou: eu vou resolver esse problema, nem que eu tenha que morrer. Deus quer te usar, meu querido, para transformar o teu ambiente. Você tem que ser um polo de atração de pessoas através da sua atitude proativa de resolver os problemas e não fugir dos mesmos. Amém? Você tem que aprender a oferecer o que as pessoas desejam. Alguém aqui precisa de um iPhone 12? Do iPhone 15? Mas cada vez que a Apple lança um iPhone, as filas dobram as esquinas. Quem aqui é empresário? Nem que seja pequeno, fica de pé. Glória a Deus, um monte de empresários aqui, viu? Esse povo aqui vai tudo prosperar. Depois você manda pra gente um pouquinho da rebarba desse milagre que vai acontecer aqui hoje. Manda uma oferta lá para nossa igreja. Teu produto tem que ser bom. Tem que ser necessário. Não vai vender geladeira lá no Polo Norte. Você tem que vender o que o povo necessita. Mas não adianta só vender o que eles necessitam. Você tem que vender o que eles querem. Vai vender uma comida, todo mundo precisa de uma comida, mas tem que ser bonita, tem que ser cheirosa, tem que ser gostosa, ainda mais para gordo. Você ganha o gordo pelo visual. Eu sempre digo, é fácil agradar gordo, é só fazer bastante comida. Pode sentar, meu querido. A quarta verdade é: entenda. Presta atenção que isso é muito importante. A diferença entre emprego e obra. A diferença entre emprego e obra. Seu emprego é aquilo para o que você foi treinado. Sua obra é aquilo para o que você foi chamado. Você pode ser despedido do seu emprego, mas ninguém pode te despedir da tua obra. Seu emprego é aquilo que te recompensa financeiramente pelo que você faz. Sua obra é aquilo que lhe traz prazer, aquilo que te torna pleno, aquilo que faz você amar o seu trabalho e o seu chamado. Você pode aposentar do seu emprego, mas não vai aposentar da sua obra, porque a sua obra determina quem você é. Amém? Queridos, isso é muito importante. Eu estava no 3º ano de engenharia porque meu pai queria que eu fosse engenheiro. Mas se eu fosse engenheiro, eu ia ser o engenheiro mais pobre do mundo. Porque não ia ficar uma casa em pé. O camarada ia entrar na casa no primeiro dia e falar: tem um buraco aqui, ó. Deus me chamou para ser pastor. E quando Deus me chamou para ser pastor, eu estava namorando a minha hoje esposa. Ela era filha de um homem muito rico. Eu falei: você está disposta a casar com um pobre? Ela falou: estou disposta a casar com você. Se nós vamos ser pobres, eu não sei. Mas eu entrei na faculdade de teologia, queridos.
E comecei a estudar que nem um maluco. No terceiro ano da faculdade, eu já era professor. Por quê? Porque eu descobri o que eu era apaixonado. Se você está trabalhando num negócio que é pesado, que é chato para você, você está fora do teu chamado, você nunca vai prosperar. Você tem que descobrir o que é que você foi chamado para fazer, qual a sua obra, e não o seu trabalho, amém? E eu quero te dizer algo, se você, diga assim, se eu me tornar valioso no que eu faço, o mundo vai me pagar para eu ser quem eu sou. Amém? As pessoas vão pagar para você ser quem você é. Porque Deus me fez assim. O dia que você encontrar o teu chamado, a tua obra, as pessoas vão pagar para você ser quem você é. Então descubra qual é a sua obra e não o seu trabalho. Mas eu quero te dizer, você precisa ser valioso para Deus. Atos capítulo 13, presta atenção porque isso é tremendo. Versos 21 e 22 diz assim: então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi. Diga, Deus procurava por alguém, e ele achou Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E aqui eu quero dar um testemunho pessoal. Eu tinha 19 anos, eu trabalhava como inspetor de alunos numa escola da prefeitura, e o grupo de evangelismo que a gente pertencia quis comprar um sitinho em Biúna. Eu tinha um Dodginho. Vocês lembram do Dodginho? Imagina um carro velho. Muito velho. Mas era tudo que eu tinha. E eu ofertei o Dodginho. Porque eu falei para Deus: Deus, eu quero dar o meu melhor. E esse Dodginho é o meu melhor. Eu disse que Deus está procurando homens e mulheres como Davi. Se Deus achou Davi, é porque Ele estava procurando. 2 meses depois, irmãos, eu ganhei um Corcel 2.0. Você crê num negócio desse? Naquela época, o Corcel 2 era o carro mais chique que tinha. E eu comecei a aprender na vida que você toca no coração de Deus quando você faz algo extravagante para Ele. A minha vida foi inteira assim. Eu era pastor de uma igreja de mais ou menos uns 200 pessoas. A Aninha, não sei se já era desse tempo. Cadê a Aninha? Boracéia, você estava lá? Mas o Paulinho está desde o começo. Eu até brinquei que ele nos ajudou a fazer a primeiro departamento infantil. A gente construiu as salas de divisórias, só que quando a gente chegou não fechava as portas. Aí eu falava: o Paulinho dá jeito. E ele deu jeito e as portas fecharam. Mas desde aquele tempo, Deus olhava para mim e falava: eu vou fazer um milagre na vida desse menino. Um dia, eu fui fazer um evento sobre Nova Era, em 1992. Deus me deu uma visão, algo tremendo, eu tive uma experiência sobrenatural. E Deus botou um empresário que entrou na minha igreja a primeira vez. No segunda vez que ele chegou, ele falou: onde que eu vou ser batizado aí? Era o homem dono do Atacadão, fundador, dono do Atacadão. Porque Deus faz assim: quando Ele encontra alguém que tem um coração na sua obra, Ele coloca a pessoa certa. Então eu, de uma igreja de 200 pessoas, batizei um dos homens mais ricos do Brasil. Fui fazer o evento de Nova Era. Pessoal na casa da dona Wanda, mãe do Paulinho, orando, dizia assim: eu vejo uma multidão que vai do Anhembi até a Marginal. Eu falava: esse povo é louco. A igreja tem 200 pessoas, ninguém me conhece. E o empresário falou: não, vou alugar o Anhembi. 4.000 pessoas. Eu falei: tá louco. E o povo orando, e o povo orando. Chegou no dia, irmãos, eu entrei, vi aquele negócio enorme. Eu falei: Deus, não me envergonha, pelo amor de Deus. Bota pelo menos umas 300 pessoas.
No primeiro dia tinha 5.000 pessoas. Não dava nem para respirar. No segundo dia tinha 20.000 pessoas. Ali naquela plateia estava o De Velasco. De Velasco, da Universal, ficou chocado, impactado com a palestra. Me chamou e falou assim: vou te dar um programa na Rede Record de graça, nacional. No ano de 94 eu saí deputado federal e fiz 56.000 votos. Por quê? Porque quando Deus encontra um coração disposto, Ele faz o milagre. Eu sou um homem que vive os milagres. Esse ano, no início do ano, eu fiz um voto. Vocês estão fazendo um voto aqui, Carlito? Estão fazendo um voto? Quantos aqui entraram nesse voto? Eu quero dizer para você que o voto tem poder, viu? Eu falei: Deus, eu vou lançar um voto para a igreja. O que o senhor quer que eu dê? Deus falou: 100 mil reais. Eu falei: mas eu não tenho 100 mil reais. Vende o seu Audi. Eu falei: tá bom. Botei para vender, não pus preço. Uma semana depois eu tive uma oferta. Adivinha de quanto? 100 mil reais. Eu vendi, entreguei com a maior alegria. O pai da Lilian tinha uma ação que estava na justiça há 35 anos. Olha para a pessoa do teu lado e diga: no Brasil só um milagre para sair uma ação dessa. E eu comecei a falar para a Lilian, porque lá em casa o racional sou eu. A doida é a Lilian, ela que crê. Eu falei: Lilian, Deus me falou que vai sair ação do teu pai este ano. E Deus falou que Ele vai nos dar 10 vezes mais do que nós investimos. Ela falou: nossa, você está crendo, né? Eu falei: estou crendo, tenho certeza. Deus falou e foi passando. Fevereiro, março, abril, maio, outubro, novembro. Dia 15 de dezembro ele me chamou e disse assim: vem cá que eu tenho uma notícia para vocês. A ação saiu. E eu decidi que eu vou dar 1 milhão para cada filho. Quanto que Deus tinha dito que ia fazer? 10 vezes mais. E eu disse para ele assim, fui abusado: sabe por que saiu esse negócio? Por causa da oferta que eu fiz. Então eu quero te dizer, você tem a sua parte para fazer no trabalho, na procura, na maneira de você se reinventar, mas existe um elemento sobrenatural, que é o favor de Deus, que pode te levar do nada até as alturas. Foi assim que Ele fez com José, tirou do calabouço e pôs na sala do trono. Foi assim que Ele fez comigo, tirou de uma igreja de menos de 200 pessoas e tornou um deputado federal, sem gastar um tostão. Mas eu tinha televisão para falar o coração do povo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus quer romper na tua vida. Mas sabe o que Deus quer? Que você se torne valioso para Ele, importante para Ele. Domingo agora deu um testemunho o Ari, um jovem da minha igreja de uns 35 anos, filho de lixeiro e de faxineira. Nunca estudou numa escola particular. Quando chegou na faculdade, foi fazer direito. Ele falou: eu estudei na faculdade mais merreca que tinha, que eu não tinha nível para passar no vestibular. Fez os 4 anos de direito. Hoje é 5, na época era 4. Passou na OAB pela primeira vez. Trabalhava de empregado no escritório. Um dia ele chega para mim e diz: pastor, Deus está falando comigo, que se eu colocar o meu coração diante dele, e a minha vida na sua obra, Ele vai me trazer prosperidade e riqueza. Eu tenho uma vontade de deixar o escritório e abrir um escritorinho. O que você acha? Eu falei: eu te abençoo, pode ir. E ele se tornou o líder da nossa associação jurídica, que a gente trabalha com a comunidade de graça para as pessoas. E ele, com um entusiasmo tremendo, queridos, em 1 ano e meio, ele saiu do nada para ser um milionário. Ele deu um testemunho na igreja. Ele falou: quando o pastor lançou o voto, eu falei para Deus: eu vou dar 100 mil reais. Tomou dinheiro emprestado, porque não tinha. Isto este ano.
Hoje, Deus deu um escritório para ele, nos melhores lugares de São Paulo, de 1.000 metros de piso. Comprou um apartamento de 800 metros quadrados. Está construindo uma casa na Riviera de 500 metros quadrados. Ele falou: pastor, eu não estou dando conta. Todo mundo vem me procurar. Só coisas grandiosas. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: o favor de Deus vale mais do que 1000 anos de trabalho. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Quando Deus acha o coração de alguém. Um dia eu perguntei para Deus: Deus, por que os bilionários desse mundo não estão na igreja? Se é o Senhor que é o dono do ouro e da prata. Se Mamon é aquele a quem devemos resistir, por que que os bilionários que têm as grandes ideias, as grandes fortunas não são crentes? Sabe o que Deus falou? Porque os meus filhos não são capazes de entender que eu quero tudo. E o Senhor está me mandando dizer: ou Deus vai ter tudo da tua vida, ou não vai ter nada. Mas aquele que entrega para Deus com reservas o seu coração, sem reservas o seu coração, Deus vai levar a alturas que você jamais imaginou. Quantos estão aqui dispostos hoje? Hoje eu vou orar pela tua vida, mas você vai fazer uma entrega para Deus do seu coração. Eu quero dizer que você tem também que seguir a sua paixão. Na vida, queridos, aquilo que não é resultado de amor e de paixão, você não faz direito. Hoje o mundo é um mundo tão medíocre que o indivíduo que for mais ou menos, ele é gênio. Se você for uma pessoa que segue a tua paixão e trabalhar para valer naquilo que Deus te chamou, ninguém vai te segurar. Quantos aqui tem algum negócio, por exemplo, de comida? Fica de pé. Vocês fazem reciclagem? Vocês descobrem novos pratos, novos gostos e novos, sei lá o que, novos menus? Fazem isso? Seja o melhor da tua cidade, porque não tem ninguém que não goste de comer uma boa comida. Não importa o que seja. Amém? Seja um apaixonado pelo que você faz. Pode sentar. Quantos aqui são vendedores? Fica de pé. Caçador de cobrador. Vendedor bom é o que ama o produto que vende. Você conhece bem o teu produto? Teu produto é bom? Se não for, muda de produto. Seja apaixonado por ele. E Deus vai abrir portas para você. Persiga a tua paixão. Se você perseguir a tua paixão, Deus vai abrir portas para você, amém? Você vai buscar excelência. E na excelência Deus eleva o seu patamar. Pode sentar. Eu sempre falo do Alcides, porque esse homem foi um homem que Deus usou para mudar a minha vida. Quando ele chegou na igreja, eu ganhava o equivalente a uns R$500 hoje. Sinceramente, não dava nem para comer. Passava 10 dias, já não tinha mais comida. Aí era milagre. Esse homem entrou na minha igreja. Ele já tinha uns 50 e poucos anos, eu era um jovem, uns 20 e poucos. E ele viu aquele jovem pulando, falando de Jesus, chorando, apaixonado, mas pregando com inteligência, pregando com unção. Ele entrou na minha igreja depois de 15 anos, sentado no banco da igreja de Perdizes, que a Aninha conhece. Nunca aceitou Jesus. Foi num lugar que era um muquifo. Você sabe o que é muquifo? A Boracé, irmãos, era um lugar tão feio em São Paulo que eu me perdia para chegar lá. Depois de uns 3 anos eu perdi, é verdade. A Aninha é de prova. Tinha tantas mudanças para entrar que eu me perdia frequentemente. Se eu não acertasse exatamente o caminho, eu ia errar. Chegava lá, aquele salão horroroso.
Aquele homem era um príncipe, morava num palácio, o apartamento dele tinha 1.000 metros quadrados. No segundo domingo ele se converteu e ficou. Um dia ele me convidou para jantar. Quando eu cheguei no restaurante, eu vi tanto talher que eu não sabia nem o que fazer com eles. E ele foi direto comigo, ele falou assim: quanto é que você ganha? Eu falei: tem que falar mesmo? Falei: R$500, que era mais ou menos naquele tempo. Ele falou: a partir de hoje, eu vou multiplicar por 6 o teu salário. Do dia para a noite. Eu falei: mas por quê? Porque eu vejo o futuro em você. Você um dia vai ser um pastor de uma grande igreja. Eu vejo paixão em você. Eu vejo algo que eu nunca vi na igreja que eu era membro. Eu quero esse Deus. Esse homem passou a ser meu melhor amigo, até hoje meu melhor amigo. Quando eu perdi minha mãe, ele me levou para fazer uma viagem de férias de 1 mês pela Europa. O hotel mais barato era 700 euros. Pensa nos lugares mais caros do mundo que eu fui. Aí comecei a gostar da coisa boa, né? Porque é fácil começar a gostar do bom. Mas eu me tornei para ele um intercessor. A empresa dele chegou a quase quebrar no ano 2008, na crise. Ele me falou, se não houver um milagre, eu vou quebrar. Eu falei: eu vou fazer uma campanha de oração com você e Deus vai fazer um milagre. Ele devia 300 milhões de reais. Ele abriu o capital. Quando a empresa dele ia chegar na vez dela na CVM, que é quem determina a abertura de capital e o lançamento, né, do IPO, que eles chamam. Por causa da crise, a empresa dele ficou sem abrir o capital. Aí ele me ligou, ele falou assim: eu estou desesperado. Se não abrir em 1 semana, eu vou quebrar. Nós jejuamos, oramos, chamou a família inteira. Ele disse assim: se Deus fizer um milagre, eu faço um voto de dar 5 milhões para a igreja. Vocês concordam? Todo mundo concorda. Nós oramos a Deus, irmãos. Em 1 semana, a CVM abriu a janela, ele abriu o capital, botou 1,5 bilhão na empresa. E em seguida, a CVM fechou de novo e ninguém mais abriu o capital. O que aconteceu com a igreja? De uma hora para outra, não tinha nada, passou a ter 5 milhões de reais. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: seja apaixonado pela tua obra, pelo teu chamado. Porque Deus vai colocar na tua vida príncipes, pessoas que vão ser o instrumento de favor na vida dele, na sua vida, amém? Até hoje ele está comigo. Por quê? Porque ele viu o que Deus fez na história dele através do meu ministério. Quantos aqui creem que o pastor Calito é um instrumento de Deus para a prosperidade da sua vida? Querido, entre de cabeça nessa obra. Não tenha medo de entregar aquilo que Deus te pede, porque quando Deus entende que Ele tem o seu coração, não haverá limites para aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus eu quero declarar, amém? Seja apaixonado por Deus, pela tua obra, pelas pessoas. Em 9º lugar eu quero dizer: use das adversidades para o bem. Quantos aqui estão passando por um momento muito difícil na sua vida? Você sabia que as maiores invenções do mundo acontecem nos momentos de maior necessidade? A dificuldade, ela é capaz de provocar em nós uma criatividade inigualável. E é nas dificuldades que Deus vai levantar você. Não haveria o rei Davi se não tivesse um gigante chamado Golias. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: o teu Golias é o passaporte para o teu progresso. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor?
Ele já tinha sido ungido, mas precisou ter um Golias que ninguém era capaz de enfrentar para que Deus o alçasse. E a Bíblia diz que depois que ele matou Golias, nunca mais ele voltou a ser pastor de ovelha. Ele já ficou ali como capitão da guarda de Saul. O Golias que está se levantando na tua vida é o instrumento que Deus vai usar para que você seja levantado. A rainha Esther, quando Amã se levantou com uma conspiração para destruir, para fazer um genocídio, acabar com os judeus, Mordecai chamou e disse assim: vai lá e se apresenta para o rei. E naquele tempo, mesmo ela sendo a rainha, ela não podia chegar diante do rei sem que ela fosse convocada. Se ela aparecesse lá na sala do trono e ele não levantasse o cetro, ela ia ser morta. E ela disse para Mordecai: mas ele não me chamou, faz mais de um mês que ele não me chama. E se eu morrer? Mordecai falou assim: não pense você que se você ficar escondida, você vai ser livre dessa morte. Quem sabe se não foi para esse propósito que Deus te levantou. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: quem sabe se não foi para um grande propósito que você está passando por essa dificuldade. Deus tem um propósito para a tua vida. Abraham Lincoln é considerado o maior de todos os presidentes americanos. Se não tivesse havido a guerra de secessão, se ele não tivesse lutado para a abolição da escravatura nos Estados Unidos, ele não seria quem ele é. Então, em nome de Jesus, esse tempo que a igreja está vivendo, esse Brasil que está um caos, é um tempo em que Deus quer levantar a sua igreja, e Ele quer levantar homens e mulheres comprometidos com Ele, cheios de visão, cheios de ideias e cheios de convicção de que Deus tem para a nossa vida o romper, a unção, a prosperidade e a riqueza. Você pode dizer amém? Se você desejar a riqueza só para você, meu querido, você não vai chegar em lugar nenhum. Coloque-se na presença de Deus. Use das adversidades para o bem. E por último lugar, quantos minutos eu tenho, querida? 7 minutos. Por último lugar, eu corri bastante, viu? Porque eu não gosto de passar da hora. Descubra o seu propósito. Eu vi um documentário de um judeu, jornalista americano, judeu, chamado Against All Odds, contra todas as probabilidades. Esse cara é um ateu que conta a história dos livramentos milagrosos do povo judeu nos nossos dias. Quantos aqui acham que Deus ainda tem favor para o povo de Israel? Porque, querido, o que Deus prometeu, Ele não volta atrás. Mas Deus tem isso para a tua vida também. E esse camarada foi então fazer uma pesquisa com todas as pessoas que passaram pelas guerras. Pela guerra dos 6 dias e várias guerras. Aí ele chegou num testemunho. E ele coloca, para mim foi um dos mais impressionantes. Ele diz que na guerra de 83 do Yom Kippur, quando Golda Meir, a primeira ministra israelense, ligou para o Henry Kissinger, que era o secretário americano, judeu, e falou assim: manda para cá ajuda das tropas, porque senão nós vamos perecer. Eles estavam encurralados pelos árabes. O Henry Kissinger, que era judeu, disse assim: let the Jews bleed a little. Deixe os judeus sangrar um pouquinho. Ela ficou desesperada. 3 horas da manhã, ela liga para o Richard Nixon, o presidente americano. E ele disse, e quando ele ouviu a voz da Golda Meir, ele parecia que ele estava ouvindo a voz da mãe dele. E ele contou que quando ele tinha 12 anos, a mãe dele, que era crente, foi orar com ele e disse: filho, Deus está me falando que Ele vai te levantar nesta nação para um grande propósito. E o grande propósito é ajudar o povo judeu. Quando chegar esse tempo, não importa o que seja, ajude o povo judeu, porque foi para isso que Deus vai te levantar.
Quando a Golda Meir ligou para ele, ele ouviu ela falando e parecia a voz da mãe dele. Imediatamente, ele mandou tropas americanas, aviões, tanques, suprimentos, alimento, e Israel venceu a guerra. Foi para isso que Deus fez dele presidente. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: Deus tem um grande propósito na tua vida. Não tem ninguém aqui para quem Deus não tem um grande propósito. Só que muita gente se perde, porque deixa de usar o propósito. Deus dá a prosperidade e usa para si mesmo. Enriquece ao invés de ficar mais próspero, começa a ter dor no coração quando tem que assinar o cheque. Porque, meu querido, você ganhar R$1.000 e dar 100 é fácil. Mas você ganhar 1 milhão e dar 100 mil é mais difícil. Olha para a pessoa do teu lado e diga: não há limites para o que Deus tem para a tua vida. Se você entender o propósito. Você crê nisso, meu querido? Quantos aqui querem ser ricos de verdade? Porque se você tiver culpa, Deus não pode te abençoar. Pedir, dar-se-vos-á. Bater, abrir-se-vos-á. Buscar, achareis. Se você tiver culpa, se você entrar na coisa do merecimento, não vai ter. Você tem que entender que Deus pode... Seja escandaloso na maneira de falar para Deus. Eu quero te dizer uma coisa, eu vou dizer um conselho que eu dei para o meu genro. Meu genro ia casar com a minha filha, ganhava R$3.000. Eu disse para ele: Ramon, eu vou comprar um apartamento, vou pagar até as chaves, a partir daí você paga. Ele falou: pastor, mas eu ganho R$3.000. Como é que eu vou fazer? Eu falei: você vai fazer o seguinte. Ele trabalhava com o pai. Você vai lá para o teu pai e vai pedir as contas. Mas e aí, o que eu vou fazer? Vai trabalhar de vendedor para ele. É? Falei: Deus vai te abençoar e vai te prosperar. Este ano você vai ser o maior vendedor da empresa. Eu falei: você vai fazer mais uma coisa. Quanto você quer ganhar? Ele falou: quero ganhar uns 15 mil. Eu falei: Deus vai te dar. O primeiro salário que você tiver vai ser isso, você vai dar integral. E quando o camarada quer casar com a tua filha, ele faz o que você mandar. Você mandar ele dar 3 piruletas, ele dá 3 piruletas e ainda fala: glória a Deus. Ele fez isso, foi lá, pediu as contas, o pai dele: mas que isso? Trabalhava com o pai desde os 13 anos, carregando alumínio, peão. Vai embora por quê? Você vai crescer aqui, demorar 20 anos para ele crescer R$5.000. Falou: não, eu quero ser vendedor. Queridos, no primeiro mês, ele ganhou R$15.000. Ele chegou para mim e falou: pastor, foi R$15.000. Falei: agora dá tudo. Ele deu tudo. No final daquele ano ele estava ganhando 70 mil por mês. Com 22 anos de idade. O Senhor me manda dizer aqui que Ele quer romper. Essa igreja tem unção de prosperidade. Você está debaixo da unção do lugar que você está. Se você quer romper numa área, você precisa estar debaixo daquela unção. Só que Deus não vai poder fazer na tua vida mais do que você está disposto a semear. Pastor Colito não pediu para fazer oferta nenhuma não. Eu estou te dizendo aquilo que eu tenho de experiência. Aquela primeira oferta, aquele primeiro carro que eu dei para Deus por amor. Querido, a vida inteira eu ganho carro. Até hoje eu ganho carro. Por causa de um carro, um Dodge vagabundo, velho. Que eu dei para Deus, mas era tudo que eu tinha. Eu quero dizer para você, que se você amar o Senhor e for liberal e tiver uma visão grande e andar debaixo dessa unção, nada vai impedir que Deus te dê ideias, que coloque pessoas no teu caminho para que você prospere. Amém? Eu falei de muitas coisas necessárias que você tem que fazer, mas tem uma delas que não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer por você. Vou contar um último testemunho e vou orar pelo seu milagre.
Eu queria comprar, eu só tenho uma filha. E quando você só tem uma filha, você ama demais. Ela está nos Estados Unidos. Eu falava, Deus, eu quero comprar um terreno grande. Eu moro lá em Alphaville, para construir uma casa para mim e para minha filha. Eu tenho um netinho, está vindo o segundo. Eu cheguei para Deus, falei, Deus, eu fiz uma oferta, o camarada pediu 1,5 milhão. Chamei meu secretário, falei, quanto eu tenho na conta? Ele falou, somando tudo, raspando todo tacho, 1,150,000. Eu orei, Senhor, se for da tua vontade, eu quero um sinal. Tudo esse ano, tá? Tudo esse ano. Chamei o camarada, falei, eu te ofereço 1 milhão. Ele falou, pastor, 1,5 milhão já é muito pouco pelo que vale. Eu falei, então dá o seu preço. Ele falou, nem tanto para você, nem tanto para mim, 1,150,000. Diante de Deus eu estou falando isso. Eu apertei a mão, falei, está fechado. Ele falou, não vai negociar? Eu falei, não preciso. No dia de assinar a escritura, eu contei para ele, ele chorou. Eu falei, esse é o Deus a que eu sirvo. Querido, eu sou pastor. E na minha vida a prosperidade corre atrás de mim. Porque eu não retenho o que é meu. Se Deus pediu, eu entrego.